Olá, boa noite e bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui. E bem, hoje eu vou mostrar uma simulação que já foi feita pelo TOPS, pelo pessoal do 1 km, inclusive esse projeto já estava andando desde o projeto Cobruf. E bem, o que seria? A simulação no caso seria uma análise da expansão de gases através de um bocal, onde os gases atingem velocidades supersônicas, né? Atinge Mach 1 na garganta. E, bem, no caso eu vou mostrar como fazer essa simulação a partir do momento em que você chegou no Fluent. Você está com a malha feita e você precisa colocar os modelos. Primeiramente eu vou mostrar como que é a malha que chegou aqui, no caso. Eu vou dar um check, ó, você pode ver que a malha está bem feita. Report Quality, ela está com qualidade ortogonal mínima de aproximadamente 60%. Aqui, domínio, display, vou dar display na malha. Aqui. Deixa eu só colocar também o tamanho dela, ó, só para mostrar para vocês. São 183 mil células, no caso. Está bem otimizadinho, ó. Essa é a malha que a gente recebe aqui para fazer a simulação. E ó, pode ver que como as outras malhas que o grupo tinha desenvolvido, elas são todas quadriculadinhas, divididas em seções, ó, seções quadradas. Percebe que nessa seção é a malha de um jeito, aqui ela muda, ela fica mais refinada, aqui na garganta está bem refinadinho. E é com essa malha que a gente fez a nossa simulação. Aqui tem um pouco menos refinado porque não está interessante para a gente. E assim a gente consegue os nossos 183 células. Ela está bem compridinha, ó, que é importante, vocês vão perceber por que é tão importante. Mas tudo bem, ó. A nossa simulação a gente colocou aqui na parte de General Density Based no Solver aqui. Por enquanto regime transiente, sem gravidade, dado que é somente gás, o gás não tem tanta interação com a gravidade, né? Foi Axis Symmetrical, você pode ver que a malha está aqui, o eixo X, então ela está com simetria radial no eixo X, sem multifásico, com energia ligado, viscosidade K-epsilon, realizable, near wall treatment in standard, a gente colocou viscous heating e compressibility effects, ok, aqui. A gente também, aqui ó, materiais, fluido. No caso a gente está usando ar e não uma mistura a mistura gasosa, que seria no caso os produtos de combustão, porque a gente não tinha no momento essas informações, todas as informações necessárias, ó, que eu vou mostrar aqui quais são. Ó, a gente precisaria ter o CP, a condutividade térmica, a viscosidade, que isso aqui eram fatores que a gente não tinha no momento. E, bem, então a gente aproximou pelo ar, para conseguir fazer uma aproximação razoável. E no modelo de densidade a gente alterou de incompressível para modelo de Penn-Robson. A gente não optou pelo modelo de gás ideal porque ele ultrapassa as limitações do modelo de gás ideal. No caso, o gás ideal ele é bem recebido no seu modelo até 0,3 de Mach number, né? Então, no caso, se colocar um gás ideal não é uma abordagem realista, certo? Então, aqui, das condições de contorno, a gente tem um eixo central, né? O eixo de referência que a gente precisa para colocar um axis symmetrical. De entrada, a gente colocou duas, né? Sendo uma entrada de ar, porque aqui é o ar que está escoando através do foguete, né? No caso, a gente colocou a velocidade que a gente obteve com o Mach Voo, que era 173 metros, que era a velocidade do foguete, em um certo determinado momento. E aqui, nesse caso, né, nessa área, e dentro aqui, ó, na câmara, a gente, em vez de colocar velocidade, a gente colocou uma entrada de pressão. E a entrada de pressão que a gente tinha era esse valor aqui, ó, esse aqui de cima, que seria 4898675, só para deixar especificado.
Então, aqui eu conferi os dados, era isso mesmo, essa era a dúvida que eu estava tendo. Essa aqui é a pressão manométrica mesmo. No caso, aqui está em aproximadamente 5 megapascal, no caso seria a manométrica, então teria que adicionar aí os 101 e a terceira pascal, né? Essa é a pressão atmosférica. Mas é isso, tá? Aqui a diferença dos dois. Aqui é só a pressão manométrica dentro da nossa câmara. Interno aqui, não precisa mexer em nada. Outlet, pressure outlet, com a pressão manométrica 0, ou seja, pressão atmosférica. Cadê? Methods, a gente colocou aqui a formulation implicit, first order, por enquanto, a gente não precisava no momento de um refinamento tão alto, mas é interessante sim que coloque em second order. É uma interessante, certo? E também foi habilitado o pseudotransiente para auxiliar na convergência da nossa simulação. É muito importante o pseudotransiente, ele ajuda bastante. Controles eu vou deixar aqui para que seja pra vocês verem. 0,55, 0,75, 1. Bem, de report definitions que a gente acompanhou enquanto a simulação rodava, é importante que seja feito isso. Segundo. Aqui. E aqui, ó, report definitions. O primeiro, no caso, seria volume flow rate na nossa geometria inteira, né? Então a gente colocou. Próxima definição foi facet average da pressão absoluta. Eu não comentei aqui do último o que era, né? Volume flow rate, pressure também, tá? Mas tá. Depois facet average de velocidade. A gente colocou a integral dos resíduos de pressão. E por último, a integral dos resíduos de temperatura aqui, para a gente ter noção. Dos monitores, o que a gente colocou para checar a convergência, não está aparecendo aqui, tá. Mas a gente tinha tirado, né, no caso, é que ele está com... No caso, tá aparecendo um pouco estranho aqui as coisas para o 2020, porque ele foi importado em 2018. Mas no caso, a gente não colocou limite para convergência, deixou ali a simulação para rodar até onde for necessário. Porque, principalmente nesse tipo de simulação em que você gera ondas de choque, é muito difícil que você consiga uma resposta ótima com erro de 10 a menos 3. Vai precisar de muito menor o erro para você ter uma resposta razoável. A inicialização a gente fez ela híbrida. Calculation Activity a gente costumou colocar em 700. E a gente dava Run Calculation. No caso, a gente deixou a simulação rodada aqui. Vamos ver as definições aqui, que sobrou. Ó, Volume Flow Rate, 0. Facet média na face de pressão absoluta, ó, ela estabilizou. A média na face de magnitude de velocidade, no caso já estabilizou também. Aqui seria a pressão, integral de pressão, 0. E aqui também integral da resíduo de temperatura estabilizou em 0. Aqui a malha, beleza. Agora vamos ver os gráficos, que são muito interessantes de ver. O primeiro que a gente vai mostrar aqui é o de pressão absoluta no caso. Aqui, ó, muito bem. Aqui fora está a pressão atmosférica, aqui dá para ver. E aqui dentro a pressão da câmara. A próxima seria a Mach Number, que é uma das mais interessantes na minha opinião. Ó, aqui a gente tem o diamante, né, o famoso, as ondas de choque que gera. Ó, por isso que a gente colocou a geometria até aqui. Certo? Foi feito um estudo antes de definir a geometria desse tamanho, tá bom? Para a gente conseguir economizar cada vez mais na simulação. Caso você acabe cortando no meio aqui, atrapalha muito na convergência, tá bom? Então, às vezes compensa você colocar mais elementos, mas ganhar em velocidade de convergência. E quando você corta uma zona de turbulência aqui, o Fluent ele não gosta muito disso não. Tá? Mas ó, lembra que a sua resposta no final lá, o
os resíduos, os erros lá, eles vão ficar oscilando, eles vão ficar tremendo para cima e para baixo, tá bom? Isso é normal nesse tipo de simulação, mas tenta deixar o menor possível. Eu vou mostrar como que ficou aqui. Ficou aproximadamente, no máximo, 10 a menos 4 de erro, tá bom? Aqui é o de temperatura estática. E, ó, como vocês podem ver, é assim que ficou. Eu vou colocar aqui para rodar, só para vocês verem como é que está o nível de erro que está. E o vídeo vai ficando por aqui, ó. Você pode ver aproximadamente 10 a menos 4. Então, é isso que eu tenho para mostrar para vocês, ó, 3, 10 a menos 4. Então, a gente fica por aqui. Esse foi um vídeo só demonstrando quais modelos você deveria usar. Vou dar um cancel aqui. Um minutinho. Certo? A gente usou o modelo Ky aqui no começo, como eu comentei, o modelo de viscosidade, mas também usamos anteriormente o modelo Kω. Não pareceu ter uma diferença muito grande. A gente não checou qualitativamente o percentual de diferença, mas ele também era um modelo que se mostrou adequado. E vários outros artigos mostravam que também era possível utilizar o Spalart Almaras como um dos modelos para ser utilizado. Ele é mais simples, tem uma resposta um pouco mais rudimentar, mas ainda se aplica para a simulação. Inclusive deixa bem mais rápida. Certo? Agora sim, ficamos por aqui. Muito obrigado quem viu o vídeo e muito obrigado. Voltei aqui só para comentar mais uma informação que eu acho que seria relevante. Uma das análises que a gente conseguiu, que a gente fez aqui, seria um XY plot. Por exemplo, aqui a gente já coloquei para mostrar, mas no caso seria o Mach number seria a velocidade passando por cima da nossa linha do nosso eixo de simetria radial, ou seja, bem no centro, qual a velocidade que estava, né? Velocidade em Mach number. E a gente consegue esse tipo de resposta aqui, na posição 0, né? No caso que teria que ver a posição que colocou a geometria, mas ela atinge aqui um Mach number de aproximadamente 4,5, 4,6. E essa é uma resposta bem legal, você pode exportar ela para Excel, esse tipo de coisa. E outra que a gente fez aqui era de pressão. Ó, você pode ver o pressure drop que tem aqui. É bem interessante mesmo esse tipo de análise. A densidade também interessante. Ó, a densidade ela cai também. Todas elas costumam acompanhar aqui essas ondinhas, as ondas de choque, né? E acho que fica por aqui. Se colocar resíduos, você poderia ver também os resíduos, como é que eles estão aqui. Você pode ver que eles têm certos picos, mas aí a gente poderia tirar disso que a gente precisa refinar nossa malha ou coisas do tipo. Agora sim, até a próxima.